O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia. Marcos Faria, bom dia. Carmen Cestari, bom dia. Madureira, bom dia. Só alegria. Madureira, suas piadas de hoje foram piadas, piadas, né? Madureira, você está invertendo a ordem. O pessoal não está rindo das piadas, o pessoal está rindo de quem conta as piadas, né? Então, você está inovando também nesta área, quer dizer, o pessoal ria muito das piadas e tal. Agora, rir de piada não é novidade, né? Todo mundo ri, a piada é boa, o pessoal ri. Agora, rir de quem conta a piada, aí sim é a grande diferença que você está apresentando. Madureira, hoje tem sessão na Câmara Municipal, hoje tem sessão na Assembleia Legislativa, hoje tem sessão na Câmara dos Deputados, hoje tem sessão no Congresso Nacional, hoje tem sessão no terreiro, hoje também. Então hoje é dia de sessão, hoje é dia movimentadíssimo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em todo o Brasil. Hoje o Senado deve votar, né? Deve votar as indicações de punição ou não para o senador Aécio Neves. Uma grande mobilização lá no Senado, né? Caiu a história da votação secreta. Agora está a história da ausência dos senadores tal para transferir, para jogar, empurrar com a barriga a decisão. Agora, eu disse ontem aqui, vou repetir, o Supremo Tribunal Federal jogou uma batata quente no colo do Senado. Se correr, o bicho pega, se parar, o bicho come. Se aprovar as medidas da primeira turma, se o Senado aprovar as medidas da primeira turma, abre o precedente para hoje sou eu, amanhã será você. Aquilo que o Congresso temia, aliás, que o Senado temia e que usava como argumento para impedir, para proibir as punições ao senador a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal. Se rejeitar, aumenta a rejeição da classe política junto à sociedade. Porque a sociedade está na expectativa de que haja alguma punição, né? Alguma consequência haja de todo esse embrólio, de todas essas lambanças que circularam por Brasília e pelo Brasil, desde a suspensão do mandato do Aécio Neves e a proibição dele sair de casa à noite, a proibição dele ir para a balada. Então, hoje, não sei se vota, né, mas há uma grande expectativa da sociedade, todo mundo esperando que haja essa votação hoje, para saber qual a posição do Senado com relação ao que está acontecendo. O que se defende, né, e isso aí o bom senso faz, é que haja uma punição ao Aécio Neves. Que se não for uma punição mais radical, que é defendida pelos mais radicais e até pelos menos radicais, que haja pelo menos a convalidação do processo iniciado no Supremo Tribunal Federal com a decisão da primeira turma na suspensão do mandato e no exílio noturno do senador Aécio Neves. O que se defende é que o senador vá para o Conselho de Ética. Eu acho que o Senado poderia aproveitar essa brecha, né, que está dando aí os donos do Senado, porque o Senado tem dono, né? O dono do Senado era, pelo menos até muito recentemente, o senhor Renan Calheiros, o senhor Jucá, né? E até o que já não é mais senador, o José Sarney. Esses eram os donos do Senado. Me parece, e ficou muito claro numa votação à vida semana passada, que esses donatários estão perdendo a força. Então, a maioria do Senado, a maioria não comprometida, a maioria não incluída nas delações da Lava Jato e outras operações, devem aproveitar essa oportunidade para fazer uma limpeza no Senado. Seria uma oportunidade que a classe política teria para se reabilitar, para resgatar o seu prestígio junto à sociedade
brasileira, mandar todos aqueles que estão sendo investigados, aqueles que estão sendo incluídos nas delações, mandar tudo para o Conselho de Ética. Não importa o partido, seja do PT, do PMDB, do PSDB, do raio que o parta, mandar todo mundo, né? Por quê? Porque o Senado tem uma maioria que não está contaminada ainda nesse processo de corrupção e propina que assola este país. Então, a grande oportunidade e a expectativa que a população tem hoje é de que o Senado tome uma decisão corajosa, responsável e patriótica para impedir uma ruptura no processo democrático, porque os meninos estão avisando lá, olha, cuidado, se você não fizer, nós vamos fazer e tal. Isso é um perigo. Os governadores de Mato Grosso do Sul, nos estados do norte do país, dos estados fronteiriços, né, vão se reunir no Acre, aí nesse mês. O governador Reinaldo Azambuja vai estar presente para cobrar a ação do governo federal na fronteira. Acabar com essa lenga-lenga de... e o governador falou uma coisa certa hoje. Não adianta muito você combater o tráfico nas favelas do Rio de Janeiro, se não blindar a fronteira para evitar que a muamba passe, né? Porque se a muamba chega, não adianta que enquanto tiver arma, enquanto tiver droga passando por aqui, é claro que o destino é o Rio de Janeiro, principalmente o Rio de Janeiro, e as favelas. Então essa guerra na favela, ela só tem um ponto de refreio, que é exatamente se colocar aqui na fronteira todo o dispositivo de segurança para impedir que a droga passe, para impedir que as armas passem. Nesse aspecto o governador está certo. Agora, os governos estaduais não têm condições financeiras para segurar essa barra. Tem que ser forças federais. Quer dizer, no lugar de deslocar as Forças Armadas para combater traficante lá nos morros cariocas, que se coloque as Forças Armadas para combater o crime organizado aqui na fronteira, para impedir que é absolutamente correta a leitura feita pelos governadores da fronteira, que estarão reunidos este mês lá no Acre, lá no estado do Acre, exatamente para... as delações classe política de Mato Grosso do Sul de orelha em pé. As delações de Lúcio Funaro estão chegando a Mato Grosso do Sul. E tem uma palavrinha chamada Ivanildo. O passarinho me contou, o pica-pau me contou, que se esse Ivanildo abrir a boca, sai 10 rolos de arame farpado. Sai da frente. Uma coisa que muito pessoal, né? E que eu vou fazer aqui um protesto, é contra essa porcaria de uma portaria do Temer, proibindo ou restringindo a divulgação da chamada lista suja do trabalho escravo, né? O cara que utilizou trabalhadores para prática do trabalho escravo, agora o nome dele só pode aparecer com autorização do ministro, sei lá qual é o Ministério do Trabalho, um ministro desse aí, só pode sair. Essa decisão. É uma decisão, ministro do Trabalho. Só pode, se o ministro do Trabalho não autorizar, não pode dizer, eu posso escravizar, qualquer um pode escravizar, que corre o risco de não ser denunciado se não tiver uma autorização do Ministério do Trabalho. Acho isso aí um enorme retrocesso para toda a política que já foi feita no Brasil. E Mato Grosso do Sul tem um episódio aqui das carvoarias, né, que foi uma luta travada. E não foi uma luta de esquerda, de direita, não. Foi uma luta da sociedade, né, contra o trabalho escravo, porque isso extrapola qualquer ideologia. Não tem nada a ver. Agora, esse protecionismo, esse acobertamento que o governo federal dá, né, à prática da escravidão branca, isso aí realmente é intolerável. Foi mais uma pisada na bola que o governo dá na tentativa de salvar o mandato. Com relação à entrevista do deputado Paulo Correia, e alguém está me cobrando aqui uma posição do JBS e tal.
O deputado Paulo Corrêa deu a garantia ontem de que não vai haver nenhuma ameaça ao emprego das pessoas que trabalham na JBS por conta do dinheiro que está sendo bloqueado pela Justiça a pedido da CPI da... Agora, o próprio presidente da Assembleia esteve aqui neste programa um pouco antes da entrevista do Paulo Corrêa, uns dias antes, numa entrevista dada, manifestou essa preocupação. E que foi muito claro em dizer que se houver qualquer ameaça ao salário e ao emprego, a Assembleia vai flexibilizar essas... Porque é o seguinte, foram bloqueados 115 milhões, 700 milhões e tal, aí de repente a Justiça vai ao banco, né, e não tem esse dinheiro, tem 6 milhões e tem uma mixaria lá no banco. Agora, se amanhã, num bloqueio desses, a JBS não tiver dinheiro para pagar o salário do trabalhador, como é que fica? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, não pode ser simplificado demais, não vai acontecer nada, vai ser tudo, né, tem dinheiro não falta, o problema não é meu, o problema é da Justiça. Eu acho que não é bem por aí. A Assembleia tem toda a Assembleia, a CPI tem toda a responsabilidade e a preocupação dos servidores, dos trabalhadores, ela tem procedência, né? Ninguém vai ficar protestando por uma coisa que não está sendo motivo de ameaça. E essa é uma ameaça, né? A ameaça está aí, né? Se vai bloquear, se bloqueia o dinheiro, com que dinheiro que a JBS pode usar, inclusive, como desculpa para não pagar. Né? Não, o dinheiro foi bloqueado, a gente não pode pagar. Quer dizer, não é pagar apenas os funcionários, é pagar também fornecedores, é pagar esse rural aí, como é que chama esse duplicata rural, essa promissória rural, né, que compra para pagar daqui um mês. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tem que ser refletido por quem está tomando decisão. A decisão pode prejudicar a JBS, pode prejudicar os irmãos Metralha, segundo o deputado, não tem contribuído para o desenvolvimento em Mato Grosso do Sul. Agora, não pode prejudicar, não deve prejudicar o trabalhador. O trabalhador já está, e já está sendo prejudicado até com a própria disseminação da lista, né, das notícias que correm. Não, fechou, bloqueio aqui, bloqueio acolá. Quer dizer, quem é que trabalha sossegado numa situação dessa? As pessoas me pedindo aqui para comentar as pesquisas. Eu não vou comentar a pesquisa, porque pesquisa não tem o que comentar, né? Pesquisas são números. Duas pesquisas que saíram hoje, a do ranking, mostrando, sem nenhuma novidade, porque mostra exatamente aquilo que outras pesquisas anteriores já mostraram. E houve 3 mil pessoas no estado. No estado. No estado, de Mato Grosso do Sul, em 17 cidades. Mas o IPM fez uma pesquisa também no mês passado, no mês passado, que mostrava, e não houve mudança com relação aos resultados. Os 3, né, mais competitivos, o André, o Odilon e o Azambuja, embolados, né? E há uma pequena distância, aliás, uma grande distância apenas aqui em Campo Grande, do André e o Odilon, que estão embolados, com uma pequena distância para o terceiro, que é o Azambuja. A novidade da pesquisa do ranking é que aparece num dos cenários a figura do prefeito Marquinhos Trade, né, que já aparece aqui como um dos cotados, num dos cenários onde ele é colocado junto com os demais, aparece já com uma distância razoável. Do mais, não tem outra pesquisa. Pesquisa você não comenta, pesquisa são números, né? Números aí claros. Eu não duvido de pesquisa, tem muita gente que dá, se a pesquisa foi paga, foi comprada, eu não duvido, até porque até agora ninguém apareceu com outra coisa mais eficaz do que a pesquisa para mostrar resultado. Quer dizer, pesquisa é planejamento, pesquisa é científica, então você não pode duvidar de pesquisa. Agora, dessa pesquisa, o que eu quero ressaltar aqui são os problemas indicados para Campo Grande na pesquisa. E aparece em primeiro lugar, sabe o que? Iluminação pública. Olha só, reclamando de iluminação pública, 58%. Exatamente uma área que o prefeito está atacando agora, né? Que é exatamente trocando as lâmpadas rabo quente por lâmpadas de LED. Então, é uma coisa. E outra ainda que preocupa a população de Campo Grande são os buracos, né? Que tem ainda 50% reclamando dos buracos, saúde 49%.
desemprego 47%, trânsito 42%, segurança 37%, ônibus 35%, corrupção, aí já não é mais a corrupção em Campo Grande, a corrupção do Brasil, a preocupação. Interessante é que a preocupação com a corrupção é bem menor, apenas 28% estão preocupados com a corrupção. Com a corrupção. E moradia, né, que é o menor índice de preocupação, com 21,70%, isso na pesquisa do ranking. Então não tem realmente, do ponto de vista eleitoral, não tem muito, a não ser esse primeiro aparecimento do Marquinhos Trade como candidato competitivo às próximas eleições para o governo do Estado, não tem mais nenhuma novidade, a não ser aquilo que a gente já está sabendo desde o mês passado. Falei e está falado.